Olá, eu sou Joel, eu sou da República Democrática do Congo e eu sou professor de francês no Abraço Cultural São Paulo. Eu sou o Adel, sou da Síria, professor de língua árabe no Abraço Cultural do Rio de Janeiro. Sou Nur, Palestina Síria, professora de inglês e árabe no Abraço Cultural. O meu nome é Mari, eu sou da Venezuela e eu sou professora de inglês no Abraço Cultural Rio. Olá, meu nome é Anita, eu sou do Benin e eu sou professora de francês no Abraço do Rio de Janeiro. Então, eu acho que quando você chega num novo ambiente, a primeira coisa que você tenta fazer é se adaptar. Então, a adaptação nesse novo ambiente é a coisa mais importante por cada um. E eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu poderia entender muitas coisas convivendo com os brasileiros, mas eu já sabia que vou entender bastante sobre a sociedade brasileira e o jeito que as pessoas vivem aqui, estudando alguma coisa. Eu fiz uma primeira coisa que é um curso de português, e isso me ajudou bastante para depois fazer um outro curso, né? Aí eu fiz um curso de logística também aqui de 2 anos, e depois de terminar de estudar, eu era aluno, e logo depois eu caí no ramo de educação, mas como professor. E isso foi, de novo, uma experiência muito, muito importante para mim. O processo da integração foi facilitado muito na convivência na sala de aula, porque enquanto eu falo para os alunos da minha cultura, do meu país, da minha experiência de vida, eu também acabo aprendendo sobre a experiência dele, a visão dele, e aí fica uma troca e você vai ver que fazendo isso por um longo tempo, você fica se sentindo como fazer parte mesmo desse ambiente que é o Brasil. Então, eu acho que a educação, ligado com o meu processo de adaptação e o refúgio, a educação tinha um papel muito importante para a minha adaptação aqui no Brasil. Então, eu nunca tinha pensado em ser um professor de idioma. Então, a oportunidade do Abraço Cultural, né, quando surgiu em 2016, era um projeto, né, de um apoio também para mim, não só no ramo de educação, mas também financeiro. Então, começou com essa intenção, mas eu fui vendo e descobrindo também o meu lado que gosta de ser facilitador e professor, ensinar as pessoas. Então, e eu fui desenvolvendo essa habilidade de ser professor. E ao mesmo tempo a minha vida foi mudando também. Eu estava passando em fases diferentes, mas eu acho que sempre dar aula e estar aprendendo na sala de aula me deu um certo apoio e um sentimento de segurança, assim, de que eu estou fazendo uma coisa muito legal, muito boa, eu vejo o resultado. E eu tenho certeza que se eu não tivesse dado a aula, a minha vida seria muito diferente. Eu, como Adel, eu seria uma pessoa diferente. Contato com as pessoas, especialmente em São Paulo todo mundo muito a vida corrida. Então, muito difícil, a cidade é grande, é muito difícil ter uma comunidade, conhecimento. Você precisa trabalhar muito para ter esse conhecimento, esses conhecidos, pessoas conhecidas, referências, sabe? Então, não só com alunos, com coordenadores, com colegas. Então, eu acho que dá muita integração, muita paz, incômodo para mim também. Educação é tudo para mim, né? Eu sou advogada, acho que algumas pessoas sabem disso, mas eu me redescobri professora, né? Eu soube que eu queria ser professora
ainda estando na faculdade de Direito, só que eu vi aquilo muito difícil por muitos motivos, preconceitos que os professores têm, muitas questões. Mas eu não queria desistir daquele sonho. E aí se deu a oportunidade, né? Eu comecei a trabalhar no Brasil e desde então eu não parei. Trabalhei dando aula, mas é uma coisa que eu adoro e que eu não mudaria. Eu não trocaria isso por nada no mundo, porque eu entendi que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu amo, e o Brasil me deu essa oportunidade. E o Brasil, além de me dar uma nova vida, né, me deu também a oportunidade de ser professora e de fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Então, para mim, a educação é tudo, representa tudo, a minha vida toda aqui no Brasil. Sempre bom ter por perto pessoas que te ajudem, né? E a educação, o ensino, esse trabalho me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que me ajudam todos os dias, que me ajudaram e me ajudam todos os dias. E eu acho que é sempre bom ter por perto pessoas que te ajudem a te integrar na sociedade. Então, para mim, a educação é tudo. Eu consegui me integrar na sociedade brasileira muito bem, eu acho. E descobri que é uma sociedade que eu gosto, um país que eu amo, que eu adoro, apesar dos problemas. E eu me sinto muito, muito feliz aqui, dando aula, ensinando e trabalhando no que eu gosto. Com certeza, uma revelação para mim, Anita, ter a oportunidade de dar aula, porque nunca na minha vida eu pensei dar aula, ser professora, ficar na frente do mundo, ajudando no conhecimento de alguma coisa. Nunca pensei nisso. Mas quando eu encontrei o Abraço, eu tive uma revelação. Eu tive essa revelação nas etapas da capacitação mesmo. Eu me lembro do dia que a gente ensaiou, né? Eu acho, a gente teve essa prova de ensaiar. Tipo, vem mostrar o que você aprendeu na formação. Nossa, ficou... Quando eu falo, tipo, é como se eu tô me esforçando para falar, tô esforçando muito, mas não é. É porque eu sinto muito, muito, muito amor, porque foi uma revelação para mim. Para não falar muito, 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 muito. A sala de aula, ele é um ambiente que me fez esquecer que eu sou estrangeiro. Então, como que a gente vai dizer? A interação é tão bom com os alunos brasileiros que eu acabo esquecendo que eu sou um professor estrangeiro ensinando para os brasileiros. Eu sinto como se eu era um deles, ensinando para eles, porque com cada turma que eu tenho, ou com cada aluno que eu encontro, no final a gente acaba ficando amigo. Então, eu acho que ensinando me dá a oportunidade de fazer amigos todo dia, e isso não é uma oportunidade que todo mundo tem, né? De fazer amigo todo dia, então é uma coisa bem interessante para mim. Quando eu estou na sala de aula, eu estou isolado do mundo, praticamente. Eu posso estar, passando por um momento irritante, ruim do dia, mas entre 4 e 5 e meia que eu estou dando aula, eu esqueço disso, né? Isso é muito bom. No final da aula, eu acabo recebendo um elogio dos alunos, ou percebendo uma evolução deles, e aí eu volto para perceber que não. E aí eu lembro que do meu processo de evolução, hoje sou muito bom professor, por causa da experiência e tudo mais. Tem muito o clima da sala de aula. Minha mãe, eu estava trabalhando outro trabalho nesse momento. Minha mãe falava para mim, por que você está
tá tendo você quer fazer outro trabalho, fica tranquila, confortável. Eu falei para ela, não, ensinando dá para mim energia, porque falava com pessoas, discutir com pessoas, e não uma coisa de língua só. A língua sozinha é muito chata. Então, é a coisa de tema que nós falamos, essa troca da experiência de vida. Todas as experiências, não só experiências cultural, a experiência de trabalho, a experiência de ponto de vista. Então, realmente na sala de aula eu sinto muito feliz. Eu sinto último porque eu estou sentindo que estou ajudando pessoas desenvolvidas, realizando seus objetivos. No um lado, eu sinto como parte da comunidade do outro lado. É muito mais de preparar a aula, muito mais de corrigir pessoas, muito mais de só falar gramática. Então, uma experiência bem rica. Na sala de aula, no Braço Cultural, especificamente, eu sinto como eu estou na minha zona de conforto. Eu falo para meus alunos, vocês agora no meu país, agora vocês estão viajando. Sinto felicidade real. Eu sinto realização, porque como eu falei, era o meu sonho, então eu me sinto realizada mesmo. Eu sinto tranquilidade de saber que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu quero. Eu me sinto muito, muito feliz e muito produtiva de ajudar os meus alunos em diversos aspectos, não só na língua mesmo. Mesmo sentindo o cansaço do trabalho, sim, mas não é um cansaço de eu não quero mais, eu quero ainda muito, muito mais, porque o que eu estou fazendo me incentiva, né, a procurar mais, a dar mais desempenho no que eu faço. Eu procuro o que eu posso fazer para melhorar isso. A aula de francês me dá isso. Buscar. Na língua que eu ensino, que é o francês, estereótipo é prejugé. Então, o prejugé é o fato de julgar sem conhecer. Então, dentro de sala de aula, eu percebo que eu luto com o estereótipo mais nas minhas aulas culturais, porque na metodologia do abraço, temos também as aulas culturais. Nesse tema, a gente vê sobre um tema diferente ponto de vista e diferente aspecto desse tema, né? Em relação, principalmente, ao país do professor, mas depois, no final, o professor sempre leva os alunos a falar também. Então, o professor sempre pergunta, e aqui, como que isso acontece? E isso leva os alunos a entender que não existe só um único jeito de ver as coisas, ou um único jeito de fazer as coisas. Pode existir muita forma de abordar um assunto, muita forma de abordar um problema de vida sobre muitos pontos de vista, né? Esse momento das aulas culturais, eu acho para mim que é um momento muito importante para poder quebrar muitos prejuízos na sala de aula. Com a educação também, quebra de estereótipo, né? No primeiro momento, eu sou professor de árabe. E aí, no primeiro momento na aula, quando eu começo a falar português, mas, gente, ele fala muito bem, fala melhor do que eu, tá sem sotaque, isso já tá quebrando ali, começou uma coisa. Então, os alunos, imagem, a gente constrói uma coisa na nossa mente até conhecer a pessoa, né? Então, assim, sei lá, o meu português já chega quebrando, falar, opa, não, então vou ter paciência para conhecer essa pessoa, o que ela é, o que ela faz e tal. Então, e aí ao longo do semestre as pessoas descobrem que esse árabe não é o árabe que eu imaginei que ia encontrar. Eu lembro muito bem da minha primeira turma chegar, e eles falaram isso,
repetiram isso muitas vezes, em 2016, quando eu cheguei para dar aula, e aí no meio do semestre eles, né, eles foram muito amigos, e aí eles falam, mas a gente imaginou um cara de 40 anos dando aula pra gente, aula de árabe, todo formal e não sei o quê. Então, assim, foi a maior impacto para eles, né? Também isso facilita o meu papel, né, como professor. Claro, entre muitas coisas, mas eu acho que só a nossa presença como professores na sala de aula, sendo nós mesmos, já faz essa questão. Quando eu saí da Síria, eu achei que eu tinha uma mente aberta para a Síria. E aí eu tinha, mas não tinha uma mente aberta para o Brasil. Então isso também, eu enfrentei várias dificuldades, mudanças que eu tive que, incômodos, como o Joel falou, a zona de conforto, sair da zona de conforto, né? Já estou fora do meu país e aí senti que eu estou fora do lugar que ninguém pensa igual eu, né? Sofre esses pensamentos. Ajuda a gente a pensar e repensar sobre as coisas que a gente veio carregando da nossa zona de conforto, da bolha cultural que a gente tem. No começo, começou assim. No primeiro, meus alunos, outras pessoas, quando me vê, falam que você decide, sabe? Uma coisa, tristeza por causa de média, tudo. Mas depois que fala comigo, eu falo para eles sobre a nossa cultura, sobre a nossa vida também. Eles sabem que os árabes não significa só pobre, conservativos, vida de conflito. Não, tem muito mais. Tem vida, tem pessoas vivendo, sonhando, trabalhando. Então, decide um lado. Como mulher também faz uma quebra. Como mulher árabe, todo mundo acha que a mulher árabe coberta. Sempre. Tem muitas pessoas que me perguntaram de começo, você usou burca, você dadinha, você é oprimida no seu país. Mas não assim. Eu falo para eles que eu fui para a universidade, eu trabalhei, eu tenho experiência rica, eu tenho uma vida, eu tinha uma vida bonita lá na Síria. Então, não só esse estereotipo de árabes, estereotipo de mulheres árabes cobertas, oprimidas, não. Muito, tem muita diferença que o som média mostra. Também ajuda as pessoas, ajuda alunos para pesquisar. Meus alunos também aprenderam que tem muitas similaridades entre comunidades. Tem diferenças sim, mas tem muitas similaridades. Então, esse estereotipo, esse ponto de vista de estereotipo é não só sobre nacionalidades e países, entre classes também, entre comunidades também. E nós descobrimos esses juntos e também quebramos esses juntos. Então, nós falamos na sala de aula que tem muitas, por exemplo, problemas mundiais. Existe na Síria, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe no mundo inteiro. Então, não uma questão de essa sociedade é assim, ou essa comunidade é assim. Não todas as comunidades têm pessoas conservativos, mais abertos, mais pobres, mais ricas, mais intelectual. Então, não uma coisa prisada para um grupo de pessoas. Eu sinto muito feliz. Eu tenho relação muito forte com algumas alunos, especialmente alunas, porque nós temos interesses similares. Então, algumas vezes eu penso, nossa, eles do Brasil, eu sou do outro mundo, 2 dias de viagem de um lugar para outro, mas temos mesmo ponto de vista de uma questão.
tenhamos mesmo interesse no subjeto, no tópico. Então, é muito legal, muito interessante. Além das discussões que a gente tem em sala de aula sobre diversos tópicos que normalmente não são tratados na escola, não são falados em outros lugares, normalmente. Eu também desenvolvo material, né, material didático, e através dessas pesquisas que eu realizo sobre tópicos para esses materiais, eu comecei a perceber que o mundo realmente tem muitos problemas e temos muitos estereótipos que precisam ser quebrados e problemas que precisam ser solucionados. Então, eu acho que é especificamente nessa parte das discussões e da elaboração de material que eu me sinto mais ativa nesse processo de quebra de estereótipos. Eu sou africana e na África, eu não vou falar África em geral, mas no meu país, você tem um olho diferente, você fica no teu redondo. Ver além é quase impossível se você não tem educação. Eu tive educação, eu fui na escola, eu vi filmes, eu vi tudo. Na minha cabeça era um pouco diferente vamos dizer, do meu ambiente. Porque antes de chegar no Brasil, meu jeito de falar, meu jeito de me expressar, aí era diferente. Mulher tem que não ter que ir para a escola muito, só um pouquinho, né? Para não desafiar o marido, porque o marido tem que ter mais conhecimento. Então, esse, vamos dizer, é um lado do tudo que pode ser uma visão do mundo. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu aprendi a ser mais flexível no que está na minha cabeça, no que você pensa. O Brasil me ajudou, Brasil sim, mas mais abraço cultural, porque eu cheguei e logo eu comecei no abraço. Aí esse ambiente do abraço com os alunos me ajudou a aceitar, se não até a revelação da diversidade do mundo. Quando eu dou aula, eu estou num universo diferente, porque entrando, vamos supor que é 18 a 19h30, entrando 18, a Anitta é outra pessoa, saindo 19h30 é outra pessoa. E essa pessoa que eu sou, numa hora e meia, me faz muito feliz, porque eu sou outra, eu posso ser eu. Abraço cultural também, nas formações, da forma que eu dou a aula, me identifico muito com o que eu faço, me sinto realizada, me sinto feliz, e também na minha família, me ajudou também na minha família, com minha mãe. Aprender a dar aula, aprender a ser paciente, ajudou na relação com ela, porque ela não tem muito paciência. Aí, devagarzinho, com o meu jeitinho, ela aprendeu também que na vida tem que ser paciente. E mesmo sendo professora, né, dando aula de francês, eu aprendo também com meus alunos. Eu aprendo tudo que talvez eu não tenho ainda a oportunidade de sair e conhecer. Com eles, eu aprendo. A palavra que eu escolheria seria a troca. Para mim, educação igual troca. A minha palavra que define a minha experiência no ensino, eu acho que me vem mais a palavra revolução. Sobre a educação, eu acho que a educação deveria ser considerada como uma revolução. Então, assim, entra
ela pode incluir muita coisa. E a gente sempre vê as revoluções partindo de universidades, professores, alunos que estão na rua querendo mudança. Então, a educação para mim é uma revolução. E quando eu estou educando, eu estou criando a revolução. E isso me dá muito prazer também. Eu falo como o Joel, troca, mas na verdade eu falo 3 palavras. Troca de experiências de vida. É difícil escolher só uma palavra, mas tá, vamos lá, vamos tentar. Acho que para mim a sala de aula é uma redescoberta, em 2 sentidos. Uma redescoberta de mim mesma, como professora, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, e também uma redescoberta do mundo. Porque dando aula você aprende tantas coisas, é uma aprendizagem contínua de todo dia. E não é só a aprendizagem dos alunos, é a aprendizagem do professor também. O professor também aprende muitas coisas todos os dias e redescobre o mundo, né? Eu sinto a alegria da diversidade. Sinto isso. E aí, o que achou dessas informações? Acompanhe esse e outros conteúdos aqui mesmo no Abraço. Vem pro Abraço!